encargo, irmãos, não faz distinção entre nada, ela fala todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Então é necessário que nós sejamos reconciliados, e o Senhor veio com essa missão. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, o pastor falou aqui nessa noite que ele está empenhado numa campanha. Essa campanha, ele está comprometido, ele está empenhado, e ele falou que ele estava até ansioso por esse momento. Algo que nasceu no coração do pastor, algo que foi concordado na terra e que está sendo feito por intermédio do teu servo. Mas é interessante, irmãos, foi colocado um propósito no coração. Nasceu um propósito no coração para que eu e você pudesse estar aqui. E é engraçado, quando nasce um propósito no coração de alguém, o que a gente espera? A gente se esforça, a gente se dedica e a gente se entrega para cumprir aquilo que está no nosso coração. Como o pastor falou, ele estava até ansioso pelo momento, ou seja, porque existe um propósito, existe um desejo, uma vontade, algo a ser realizado, e ele tem o desejo de realizar isso. Então ele fica ansioso, ele espera por aquele momento. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer, e esse é o propósito dele. E a gente, irmãos, como seres humanos, falhos que somos, nós não descansamos quando a gente coloca um propósito no nosso coração e a gente não realiza. Nós ficamos inquietos quando a gente almeja realizar algo e a gente muitas das vezes ainda não conseguiu ou ainda não chegou o tempo de realizar algo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos aqui já participaram de algum momento de ansiedade por esperar muito por uma coisa, por desejar, por almejar muito uma coisa, e enquanto você está com aquilo no seu coração, você não descansa direito? Tudo que você vai fazer, você pensa naquilo, vem aquilo na sua mente, você tem que realizar aquilo, você não para enquanto você não fizer isso. E eu falei, nós que somos humanos, falhos e pecadores. Agora a gente está falando, irmãos, de algo, um desejo, de um propósito, de uma intenção, de uma vontade. E eu te pergunto, se a gente for falar de uma missão, se a gente começar a falar a respeito de uma missão, não foi simplesmente um desejo, não foi simplesmente uma vontade, não foi simplesmente um pensamento que surgiu no coração de Deus, mas o Senhor Jesus foi enviado com uma missão. E eu te pergunto, eu e você falha naquilo que a gente determina muitas das vezes? Quantos planos e projetos eu e você não já iniciamos, irmãos? As pessoas têm um ano, às vezes, né? Virada de ano, né? Começou um novo ano. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um projeto aí para o ano de 2020, né? Vamos marcar lá o que a gente espera realizar, o que a gente vai fazer, quais são os nossos propósitos para o ano de 2020. Agora uma pergunta, quantos de nós, irmãos, que fizeram isso, já chegaram no final do ano e muitas das vezes não conseguiram concluir? Muitas das vezes não conseguiram completar, porque nós somos falhos, somos humanos. A Bíblia nos ensina que nós temos sombra de variação. E muitas das vezes nem só por isso, mas surgem empecilhos no nosso caminho. Surgem muitas das vezes, irmãos, distrações. Surgem coisas muitas das vezes que não estão no nosso controle e que lutam contra aquele nosso propósito. E muitas das vezes, por algo que a gente não esperava que acontecesse, no meio desse caminho a gente deixa de cumprir o plano e o objetivo inicial, que lá naquela virada de ano a gente colocou no coração de realizar e de cumprir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que, irmãos, nós servimos um Deus, nós servimos a um Senhor, que a Bíblia fala que Ele não falha, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A Bíblia fala que agindo Deus, quem impedir? Agindo Deus, quem impedir? E o propósito que Deus colocou no coração dele, será que ele conclui? Será que existe alguém, ou alguma situação, algum empecilho que possa impedir Deus de concluir aquilo que Ele almejou e que Ele colocou de propósito no coração dele? Será que existe alguém que pode fazer isso? É por isso que esse versículo ardeu no meu coração, porque essa missão, ela continua valendo. E sabe o que Deus falou no meu coração?
Nós precisamos ter mais convicção e mais ousadia em anunciar isso, porque esse propósito continua valendo. Essa palavra é para minha, é para a sua vida. O Senhor veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas sabe por que muitas das vezes isso não faz tanto estardalhaço no nosso coração? Sabe por quê? Eu creio que todo mundo que está aqui é cristão. Eu creio que todo mundo que está aqui, tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Eu creio que todo mundo que está aqui ou é cristão, né? Ou está para se reconciliar, mas todos aqui conhecem a palavra. Eu creio isso no meu espírito, não precisa nem me falar. Antes de perguntar, eu já tinha essa convicção. Mas sabe por que isso ardia? Muitas das vezes isso não faz tanto estardalhaço no nosso coração, porque a gente olha para essa palavra como se ele estivesse falando só para aqueles que estão fora. Ah, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então isso é para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Isso é para aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Isso é para aqueles que ainda estão perdidos no caminho. Mas eu quero te dizer, o Senhor fez arder no meu coração, porque essa palavra ela vale para mim e para você. Os planos que foram perdidos, o Senhor veio resgatar aquilo que se havia perdido, aquilo que você iniciou, aquilo que você determinou no seu coração, e que muitas das vezes, por intermédio do inimigo, muitas das vezes, por uma distração ou por uma interrupção, algo que você não esperava que acontecesse, alguma coisa que talvez atrapalhou no meio do caminho, na trajetória, aquilo que você colocou no seu coração no início, o Senhor diz nessa noite que Ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Isso está englobando, irmãos, projetos, isso está englobando almas, vidas, pessoas, irmãos, famílias, coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E essa missão, ela continua valendo para mim e para a sua vida. Irmãos, é um projeto, é uma obra. Talvez no coração do pastor surgiu um desejo, uma vontade, uma inspiração do Espírito Santo quando ele abriu essas portas. E a gente sabe, irmãos, que lutas vêm. A gente sabe que provas vêm de contra a nossa vida. Na minha família eu enfrento lutas. No meu trabalho eu enfrento dificuldades, irmãos. Hoje, por exemplo, eu gastei mais de 1 hora com a minha diretora, com a minha patroa, irmãos. Ela chorando e falando para mim de um problema, pedindo socorro, pedindo ajuda. Existem almas, irmãos, dessa forma. E muitas das vezes a gente acha que essa palavra é só para essas almas. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração nessa noite? Existe uma menina que fez toda a diferença na vida de uma pessoa, e não só na vida de uma pessoa, porque até hoje o testemunho dela é válido para mim e para a sua vida. A Bíblia não dá nem nome para essa menina, mas você vai entender na onde eu quero chegar e na onde o Espírito Santo quer chegar nessa noite, porque foi Ele que colocou essa palavra no meu coração. Eu não preparei palavra nenhuma, eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje, mas o Senhor falou para mim vir aqui, e de uma forma ou de outra Ele colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala de uma pessoa que estava leprosa. Irmãos, hoje é algo que a gente muitas das vezes não tem nem contato. É algo que para a gente não é tão familiar como a Bíblia trata. É algo que a gente olhando muitas das vezes, a gente nunca teve contato talvez com uma pessoa dessa forma. Mas era algo que na época, irmãos, era muito difícil. As pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas da sociedade. Elas eram distanciadas do povo, elas não podiam estar no meio, e o que elas tocassem estava podre, estava condenado, as pessoas não chegavam perto. E a Bíblia fala de um chefe, de um exército, que estava com essa enfermidade. Você sabe, você conhece essa passagem. Naamã. A Bíblia fala que esse homem, irmãos, ele tentou com todos os seus recursos e tudo que ele tinha alcançar a vitória, alcançar a cura, alcançar a restauração para a sua vida, mas ele não conseguiu. Era um homem valoroso, e por intermédio dele, Deus já tinha feito grandes obras, Deus já tinha dado livramento para o povo. Por intermédio dele, era alguém que tinha o seu valor. Só que a Bíblia fala, irmãos, que foi necessário uma menina sair do meio do povo de Israel, ser levada como escrava, ser levada cativa, irmãos. Ela não foi por vontade própria. Ela saiu de perto da família, dos familiares dela, e não foi por vontade própria. Ela deixou o seu lar, ela deixou o seu conforto, e ela foi levada para servir a casa desse Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e passa batida essa situação, né? Mas se coloca no lugar dessa menina. Ela foi levada como escrava. Ela tinha todos, irmãos, os motivos para estar de mal com a vida,
para estar muitas das vezes reclamando e murmurando, ou talvez está questionando o trabalhar de Deus, olhando para trás e falando: eu saí do povo de Israel, eu conheço o Deus vivo, eu sei o que é pregado lá por intermédio dos profetas, e olha onde que eu vim parar. Minha família ficou lá, e eu vim trazida como escrava para poder servir um povo que eu nem conheço. Só que eu quero te dizer algo, irmãos: o cristão, independente do lugar para onde ele for levado, ele não pode perder a sua identidade. Ele tem que saber quem ele é e o que ele está fazendo nessa terra, porque todos nós temos um propósito da parte de Deus. Essa menina, ela foi levada como escrava, mas ela não perdeu a identidade dela. Ela continuava manifestando a fé e a confiança dela no Deus vivo, no Deus que ela conheceu, lá no meio do povo de Israel. Quando ela tem a primeira oportunidade, aquela senhora está diante dela, ela fala assim: oxalá que o meu senhor, o seu marido, fosse até Samaria, estivesse diante do profeta, ele lhe restauraria dessa lepra. Sabe o que essa mulher estava declarando para aquela mulher? Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Ela estava declarando o seguinte: eu saí de um lugar onde eu conheci o único Deus, o Deus verdadeiro, e não importa o que esse homem fez, se ele ainda não alcançou a vitória dele, eu sei na onde ele alcança, eu sei na onde tem solução para a vida dele, quando ele estiver diante do profeta, porque o profeta representava Deus, irmãos, sobre aquela terra. Ele estava falando: se ele for diante de Deus, ele alcança a vitória dela. Sabe o que ela estava falando? Eu não tenho dúvida. Sabe o que ela estava falando? Eu não tenho dúvida, eu creio e eu tenho convicção de que se ele chegar diante do profeta, ele sai curado. Irmãos, isso é uma declaração de fé, e a nossa Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocou no meu coração que essa missão ainda está valendo. Ele continua manifestando a vontade dele, mas que é necessário que nós, como servos do Senhor, nos levantemos, irmãos, como aquela menina que a Bíblia não dá nem nome. Ela não tinha cargo, ela não tinha tanta autoridade diante de pessoas, mas ela tinha a fé dela no Senhor, no Deus vivo. Ela sabia a posição que ela ocupava como filha, e na primeira oportunidade ela está lá declarando: leva para diante do meu Deus, porque o meu Deus pode fazer algo por você. Eu quero te dizer nessa noite: se você se colocar diante do Senhor, da presença do Senhor, você entrou por essas portas, não foi por acaso. Você está diante do Deus vivo, o único que pode fazer algo pela minha e pela sua vida, o único que pode fazer algo pela minha e pela sua história. Qual é o problema? É no seu trabalho? Qual é o problema? É na sua família? Qual é o problema? É no seu ministério? Deus manda dizer para você que Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O Senhor se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. E por mais que muitos achem que essa obra está morta, por mais que muitos achem que isso não acontece mais nos dias de hoje, como eu falava com a minha patroa, o seu filho é dependente químico, ele está usando droga, ele está muitas das vezes transtornado. Eu quero te dizer que eu sirvo um Deus vivo e Ele pode libertar o seu filho. Se coloca na presença de Deus, busca ao Senhor, porque Ele pode operar um milagre na sua vida, assim como Ele operou na minha vida. Irmãos, declaração de fé, de convicção. Os apóstolos, quando eram presos, quando eram chicoteados, sabe o que eles faziam? Eles voltavam para a igreja, irmãos, e oravam a Deus falando: Senhor, dai-nos mais ousadia para falar do Teu nome, dai-nos mais ousadia para anunciar o Teu Evangelho. É isso que está faltando para nós, irmãos. Ousadia e intrepidez. Quando eu vinha para cá, o Senhor falava: declare, e declare com fé, porque eu estou na frente. Eu poderia contar uma história de alguma coisa que eu ouvi. Eu poderia tentar aqui trazer uma ilustração de alguma coisa que eu li em algum lugar. Mas sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Na minha simplicidade, nem sabia que ia pregar. Eu vim te falar do que eu tenho vivido nos últimos 6 anos. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Deus restaurou a minha família, Deus preparou casa, Deus preparou trabalho, Deus preparou tudo, ministério. Deus, irmãos, levantou, como Ele mesmo diz na palavra, Ele transportou da morte para a vida, das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor fez isso na minha vida, irmãos, e Ele continua querendo fazer na nossa vida, na vida de cada um de nós. Cada um que está aqui tem um chamado da parte de Deus.
Cada um que está aqui tem um propósito que não foi você que sonhou. Porque eu vejo muitas pessoas falando a respeito de sonho, né, irmãos? E eu tenho aprendido que o nosso coração é tão enganoso, e muitas das vezes a gente sonha, pensa, quer tanta coisa, né? Eu vejo pessoas que iniciaram no ministério, como essas meninas que vieram aqui, eu não as conheço, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, com um talento, irmãos, que Deus colocou nas mãos. Um talento que Deus colocou para quê? Para a glória do nome dele. Eu vi tanta gente, irmãos, iniciar com esse talento, e muitas das vezes, irmãos, te desviar por outro caminho, sabe? Esquecer lá do início. Quem foi que deu? Quem foi que colocou nas mãos? E qual é o propósito de Deus ter derramado essa graça? Qual o propósito de Deus ter concedido os talentos? A Bíblia fala que a gente não pode esconder, mas a gente também, irmãos, não pode usá-los para outra coisa. Esse culto foi iniciado falando a respeito do louvor e da adoração, falando que quando a gente louva, a gente coloca os inimigos em cadeias, a gente manda os demônios para prisões, e a gente exalta o nome do nosso Deus. E quando a gente está louvando, Deus está dando livramento. Eu quero contar rápido um testemunho para você. Um dia eu estava na empresa e uma menina estava passando por uma tribulação muito grande lá na parte financeira. Essa menina era humilhada, xingada, irmãos, ela sofria demais. Um dia chamaram eu para uma reunião, participei dessa reunião, e mais uma vez uma pessoa que estava ali num cargo elevado dentro da empresa começou a humilhar essa menina, e essa menina chorava, irmãos, chorava demais. E ela tentava se explicar para o meu patrão, e eu estava ali presente, e eu falava para ela: calma, filho, para de chorar, para de chorar. Quando eu tive uma oportunidade, irmãos, e eu desci daquela reunião, eu fui para o meu setor, né, que não é esse onde eu estou hoje, era um outro lugar onde eu trabalhava. Eu desci para aquele setor, e eu estou lá trabalhando, e comecei a falar com Deus, comecei a orar ao Senhor, por intermédio da vida dessa menina. Sabe o que aconteceu nesse momento, irmãos? O Senhor, o Espírito Santo, Ele me inspirou, e Ele tomou minha boca. Quando eu percebi, eu comecei a louvar em cima da empilhadeira que eu trabalhava antes, eu comecei a louvar corinho de fogo. O Senhor começou a colocar a palavra na minha boca, de poder e autoridade. Eu comecei a louvar, corinho de fogo, irmãos, guerra. Eu comecei a guerrear, sem perceber. Enquanto eu estava orando pela vida dela, o Espírito Santo começou a me impulsionar. Quem já leu na Bíblia aqui? O Espírito Santo, né, impulsionou, o Espírito Santo levou. Irmãos, o Espírito Santo me impulsionou. Quando eu percebi, eu estava declarando palavra de guerra através de louvor. E eu sabia no meu espírito que algo espiritual estava acontecendo. Eu não estava vendo com os olhos, mas eu sabia que algo espiritual estava acontecendo. Sabe o que aconteceu nesse dia, irmãos? Eu não desejei o mal para ninguém, não. Foi o Espírito Santo que me impulsionou a fazer. Sabe o que aconteceu nesse dia? Esse rapaz aí, que na reunião tinha humilhado essa menina, e ele determinou algo que deveria acontecer por simples, irmãos, orgulho, e para humilhar mais ainda a menina. A gente saiu dessa reunião com isso determinado. Ele era um dos chefes, e ele falou: a partir de hoje vai ser assim, simplesmente para humilhar e acabar com a vida da menina. A gente saiu da reunião, o Espírito Santo me impulsionou, eu comecei a fazer oração de guerra, o louvor começou a sair da minha boca com poder e autoridade. Esse homem não conseguiu concluir o dia de serviço, ele foi embora, e a declaração que eu recebi da menina falou: nossa, estranho, 14 anos que esse homem trabalha aqui, ele nunca faltou, ele nunca foi embora doente. Hoje ele saiu daqui passando mal, foi para casa passando mal, não sei o que aconteceu, não conseguiu nem falar o que estava acontecendo, saiu correndo, passou mal, foi para casa. Aí eu achei estranho, falei nada, entreguei na mão do Senhor. Quando foi no outro dia, irmãos, ele voltou para o trabalho, e ele mudou tudo aquilo que ele tinha feito na reunião, sem ninguém falar nada. Ele fez outra reunião e falou: ó, eu estou voltando atrás, naquilo que eu falei ontem, eu volto atrás, não vai ser mais assim não. Você consegue entender que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue? Você consegue entender que existe um que peleja por nós? E eu quero falar, pastor, aqui na obra a gente tem um que peleja por nós. A gente tem um que trabalha em nosso favor. Você não precisa bater boca, você não precisa discutir, você não precisa levantar na força da sua carne. Sabe o que você precisa fazer? Entrar na presença do Senhor, no santuário do Altíssimo,
você precisa entrar nos atos do Senhor, você precisa ter intimidade com Ele, clamar a Ele, para que Ele venha intervir por você, e Ele vai fazer, irmãos, porque Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A minha e a sua vida está na mão do Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Quantos creem nessa palavra? Então levante como servo do Senhor, como filho de Deus, se levante na presença do Senhor, e comece a declarar com ousadia o Deus que você serve. Comece a declarar com ousadia o poder que Ele tem, aquilo que Ele pode fazer na sua vida, aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Porque quando aquele homem ouviu a palavra daquela menina, irmãos, ele acreditou no que ela falou. E quando ele chegou diante do profeta, o que aconteceu? Quem pode falar para mim o que aconteceu aqui? O homem foi curado da lepra? Teve que passar por cima do orgulho, mas foi curado da lepra. Então a palavra que a menina falou se cumpriu. Eu vejo muita gente falando dessa palavra, mas sabe na onde que isso começou? Através daquela menina. Será que Deus colocaria qualquer pessoa para ser escrava dentro daquela casa, se soubesse que não ia ter fé o suficiente para declarar a respeito do profeta que estava em Samaria? Então eu te pergunto, será que Deus colocou você no seu trabalho por acaso? Será que Deus te levantou no lugar e na posição que você ocupa hoje por acaso? Será que como aquela menina, Deus não conhecia o seu coração e a fé que você tem, para que no momento de uma oportunidade Ele pudesse usar a sua boca para declarar que Ele tem poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer? Foi por isso que Deus levou aquela menina, irmãos, para aquele lugar. Ele permitiu que ela fosse levada cativa, porque Ele sabia que na hora certa ela ia ter uma declaração de fé. Eu venho nessa noite trazer uma declaração de fé para você. E eu sei, eu tenho convicção que Deus tem feito algo grande nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Deus usou a boca do nosso pastor para falar: o momento é hoje. Deus está fazendo coisas grandes hoje. Deus está fazendo coisas novas hoje. Se você não tinha força, nessa noite receba força da parte de Deus. Se você não tinha vigor para caminhar na presença de Deus, nessa noite o Senhor te renova. Se você não tinha mais fé, nessa noite o Senhor trabalha na sua fé, no seu coração. Se você não tinha mais convicção que o milagre poderia acontecer, nessa noite diz o Senhor dos Exércitos que o milagre pode acontecer na sua vida, porque Ele é o Deus que opera o milagre e Ele age no sobrenatural, irmãos. No sobrenatural. Eu não sirvo um Deus de natural, porque o natural eu e você pode fazer. Eu sirvo um Deus de sobrenatural. E eu sei que Deus tem mais sobrenatural para realizar nesse lugar. Eu sei que é só o começo, irmãos, e nós vamos estar juntos para poder desfrutar. As portas do céu estão se abrindo em nossas vidas, elas estão abertas, eu quero dizer. Não estão se abrindo, estão abertas. Basta que eu e você confie. Basta que eu e você tenha convicção e tome posse do milagre. Amém? Eu quero encerrar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Jesus!